Ardashaktya Nishevyastu Balibhi Snigdobodibhi. Um dos temas mais metafísicos que a gente tem dentro da parte de Vyayama que a gente está conversando é esse tal da metade da sua potência física. Já tem um vídeo sobre isso na playlist de vocês. Mas esse é um bom gancho para, digamos, compartilhar com vocês. Essa semana eu estava começando o curso a gente estava começando o curso do Relógio do Karma e estava falando sobre Surya, ou como a gente traduz como Sol, ok? E lá no início do problema, a história é basicamente o seguinte: você está quente demais, você está potente demais, e isso está destruindo a vida ao seu redor, vamos colocar dessa forma. Você precisa, atenção para a frase, reduzir a sua potência à metade para que a vida continue. Então, dentro do contexto da cultura védica, se você tentar aprender a Ayurveda só lendo Ashtanga Hridaya, o Charaka, etc., você vai perder um monte de referência cruzada que acontece sem, digamos assim, hiperlink. A referência está lá, mas ela não está, digamos assim, como nota de rodapé. Ela está como uma palavra-chave que já apareceu num canto e fala assim, ontem, por exemplo, anteontem a gente estava falando psicologia do Bhagavad Gita e era a palavra Nasuya. A palavra Nasuya aparece no capítulo 9 do Bhagavad Gita e aparece lá num Purana. E pelo fato de você saber o que representa a tal da Anasuya diante de Brahma, Vishnu e Shiva, quando você está lendo a Anasuya no Bhagavad Gita, aquilo ganha um contorno diferente. Pelo fato de você conhecer esse código encriptografado do Arda Shakti no contexto do Purana, quando você chega no Ayurveda, você fala, sabe assim, tô te vendo, eu acho que eu tô entendendo o que você tá querendo me dizer com essa, digamos assim, essa mensagem entrecortada, ok? Essa mensagem criptografada. Então, do ponto de vista do Purana, o que significa Arda Shakti? Se você vive a sua vida a plena intensidade, ou você não aguenta, ou o outro não te aguenta. Isso não está escrito dentro do Ashtanga Hridaya. Ok? No caso do Sol ali, do Surya, digamos, a Terra estava torrando, porque o Sol estava numa potência que ele precisava diminuir a potência dele. E atenção para a história. Ele precisou sofrer um monte de coisas, inclusive o Shani nascer, para que ele aprendesse aquela lição. Não foi a hora que a Samya chegou para ele e falou, ô Surya, você precisa reduzir aí metade da sua potência. E ele falou, não, beleza, vai estar tudo certo, já vou ali e tal, vamos resolver isso, papum. Não é bem assim, ok? Levou-se um tempo até aquela dura lição cair a ficha, ok? Agora vamos voltar para o Ayurveda. Do ponto de vista do Ayurveda, quando a gente é jovem, se a gente não for suficientemente educado para isso, a gente vai sair correndo meio que até morrer, porque, no geral, você meio que morre e o teu corpo renasce e você não vai para o caixão. Quando você está com 15, 20, 25 anos de idade, você pode fazer esse tipo de coisa, que, assim, você destrói um pouco da tua máquina metabólica, mas você não tem um infarto e etc. Ok? Vocês já viram em outros vídeos a seguinte definição para Arda Shakti. Aquela que, durante a tua corrida, você pensa assim, eu conseguiria correr o dobro do que eu corri, mas eu já estou suficientemente de boa, vou voltar por aqui. Eu conseguiria me esforçar para cumprir o dobro do que eu fiz aqui em termos de metro de natação, mas eu ia terminar acabado, sem energia para fazer mais nada ao longo do dia. Eu ia ter que me jogar na cama e de repente ficar com febre ali. Porque, tipo, eu fiz uma quantidade de exercício que eu cheguei no meu limite. Atenção para a frase. Eu cheguei no meu limite. Chegar no limite é você, tipo, ter febre, ter vontade de vomitar,
ter caganeira, ter vários processos assim. Eu já corri o suficiente para chegar em casa e vomitar e ter caganeira. Não que eu devo me orgulhar disso, mas é entender que isso acontece. Ok? Já surfei 3 horas e depois, é claro que o sol também ajuda um pouco no componente de febre, mas ter essa noção que a gente foi projetado para ter uma capacidade de esforço muito maior do que é o saudável. Quando a gente ativa toda a nossa capacidade de esforço de uma vez só, é ao custo do nosso ojas, é ao custo da nossa reserva de força, é ao custo da nossa longevidade, é ao custo do nosso bem-estar. Porque, pela razão que seja, mano, você teve que fazer aquele esforço até levar o teu sistema a um ponto de tensão grande e que depois você vai ter que ficar de molho para dar conta daquele grau de estresse. Ok? Então, como que a gente sabe que a gente está entrando, voltando, né, no aspecto mais clínico do Arada Shakti? Um é, você pensa, eu conseguiria fazer o dobro disso, mas para fazer o dobro disso, eu provavelmente chegaria quebrado. E não o contexto de metade. É diferente, porque você nunca sabe o que é metade. Você sabe mais ou menos o que é o dobro antes de você fazer besteira. Ok? Quando você chegou no total, você já fez besteira. Então a gente precisa traduzir essa frase para português da seguinte maneira: quando você chega num lugar que o dobro daquilo, você pensa que você ia chegar arrebentado, você chegou na sua metade. Essa metade é a metade que você meio que pode fazer diariamente, se, enquanto você está fazendo, você ainda consegue cantar diante daquilo. Se você já só consegue conversar, como a gente estava conversando, que era o sistema moderado, isso não é tão adequado de você estar fazendo todo dia. Ok? O outro aspecto que vai ser importante da gente sintetizar aqui é o tal do suor. O suor, ele tem que função? Dizer que o teu sistema mudou para o Vyana Vayu. O que é o Vyana Vayu? É a capacidade do corpo entrar numa atividade cardiovascular. Ok? Então, do ponto de vista do Panchakarma, quando a gente sua e está como é que é o nome daquilo? Não é banheira, na saunazinha da cabeça para fora, do ponto de vista do que a gente está querendo de retorno metabólico, do Kapha Pitta Vata, do corpo metabólico para o tubo metabólico, a gente já tem um sinal de que o corpo ganhou pressão circulatória suficiente para ele estar alcançando esse resultado. E no contexto do Panchakarma, já é suficiente você parar a sudação ali. No contexto da atividade física, isso é um indicador que a partir daquele instante, preste atenção, o vata que potencialmente estava congelado nas articulações vai ficar Ghostbuster solto. Tararara, tará. Se você não fez o Pavan Muktasana e etc., toma muito cuidado que o vata congelado nas suas articulações, quando você começou a suar, pode te dar o quê? Pressão baixa, pode te dar distensão muscular, pode te dar algum tipo de fisgada, ok? O vata fica instável quando ele vai para o Vyana Vayu, que o Vyana Vayu é exatamente esse lugar de potência para fazer com que a gente consiga mobilizar, reverter, inverter a potência do Kapha Pitta Vata no corpo metabólico, no Shaka, de volta para o Kosta. Último aspecto que gostaria de ressaltar nesse vídeo, porque tem a ver com o conceito de Puranas, aqui no caso é o Mahabharata, e sobre bocejar muito durante a atividade física é um sinal de que você já está com vata instável também. O bocejar tem a ver um pouco também com o pranavayu e etc. Se você está bocejando muito durante a prática da atividade física, teu nível de prana não está adequado, ok? Você tem que diminuir o nível de intensidade que você está fazendo, ok? Que tem a ver com a questão lá também dos cetogênicos e etc. Agora, pegando um último aspecto, que depois, quando a gente estiver falando dos Panchavayas, vai ser importante, mas aqui já serve como uma introdução. Eu não sei se vocês sabem,
Mas no Mahabharata, Nakula e Sahadeva são irmãos gêmeos, filhos de Ashwini. Os outros, que são os mais famosos, o Yudhishthira, o Bhima e o mais famoso de todos, o Arjuna, eles são filhos, digamos assim, de uma mãe, e Nakula e Sahadeva são filhos de outra mãe, e que é o que a gente vai, digamos assim, focar nessa sessão, porque a gente está saindo ainda do conceito de Apanavayu, Vegas e etc. Ok? Para o pessoal que está no YouTube, isso daqui é digamos assim, um passeio dentro da sessão de Vyayama, atividade física, como no geral é traduzido para português, e a gente está num contexto onde vários vídeos estão sendo relacionados nessa playlist também. Se vocês quiserem participar, esse é um oferecimento da turma 10 do capítulo 1, convidamos vocês para a próxima turma. Plim plim feito, vamos lá. O que representa Nakula e Sahadeva? Um representa o cavalo e outro representa a vaca. Quando eles estão no ano de exílio deles, que eles têm que ficar escondidos, um vira um cocheiro de cavalos e outro vira um cocheiro, sei lá, se é pastor que seja, de vacas. Atenção que essa parte é bem importante para o que a gente vai conversar a seguir. Para que o Apanavayu, para que a nossa capacidade de excreção funcione adequadamente, assim que o dia acorda, a gente precisa ativar o Vyana de alguma forma. Esses dois irmãos, eles meio que precisam um do outro. Se você não faz cocô direito, você não consegue correr direito. Se você não corre direito, você não faz cocô direito. O que essa frase significa? Essa frase diz que para a gente conseguir fazer o retorno da pressão metabólica do corpo metabólico para o tubo metabólico, a gente precisa aumentar o turbo dentro do sistema. O que a gente vai chamar isso? De Vyana-Vayu, que vai ter a ver com o conceito de Vyayama, entre outras coisas, tipo autoleação com sudação, pranayama e etc. Ok? Aqui a gente agora está começando a dar um passo importante dentro da nossa visão de fisiologia ayurvédica, que é, depois dos 25, 30, o corpo perde pressão metabólica de retorno e a gente se torna encarregado de fechar a conta dessa lacuna de pressão metabólica que está faltando para o nosso corpo desintoxicar-se de resíduos metabólicos gerados durante a noite. Ok? Então, o processo que a gente está definindo aqui de atividade física, enquanto uma atividade cardiovascular, significa que a gente vai aumentar a pressão dentro desse sistema, de forma em que aquilo que está mal parado nas pontas, sabe aquelas vassouras de ar que as pessoas põem gasolina e saem varrendo a calçada com essas vassouras de ar? É meio que esse contexto que a gente está colocando. Se o cara for varrer aquilo dali com vassoura, ele vai levar um tempo infinito. Não estou defendendo essa, mas é só para ter como uma analogia. Quando a gente faz atividade física, a gente liga essa vassoura, digamos assim, ultra potente, e a gente consegue garantir ao corpo que ele empurre de novo resíduos metabólicos de volta para o tubo metabólico. Coisa que com a vassoura normal do Apana, com a vassoura normal da pressão metabólica normal, o corpo não consegue alcançar, lograr tamanha pressão de volta para o sistema dar conta. Eu não sei se vocês brincavam disso no McDonald's, mas o meu irmão sempre amarrava o canudo do McDonald's, quando a gente estava esperando a comida, para dar peteleco, para estourar. Vocês brincavam disso? Vocês sabem do que eu estou falando? O ponto todo é assim, quando você dá os nozezinhos no canudo e ele fica com a tensão lá no meio, você consegue dar um peteleco e aquilo explodir. Se você pegar o canudo e ele não está com essa pressão mobilizada, você pode dar quanto peteleco ali, passar a eternidade dando peteleco, que aquilo dali não vai dar aquela mágica daquele efeito de explodir. Então, a gente precisa produzir concentração de pressão dentro do sistema, a atividade física é um dos caminhos para isso, para que no processo do corpo tentar empurrar
aqueles resíduos metabólicos do corpo metabólico de novo para o tubo metabólico, ele tenha ganhado injeção de pressão externa suficiente para alcançar lá esse resultado. Vivo, morto, morto, vivo. Bom, vamos às perguntas. Pessoal que está assistindo isso no YouTube, aguardamos vocês nas próximas turmas do Ashwini capítulo 1. Namastê.